Será um bate-papo sobre prevenção de acidentes e doenças no trabalho. Estamos com a Camila, que é a nossa intérprete de Libras, né? A nossa apresentação hoje será feita pela engenheira Flávia, a engenheira de segurança do trabalho aqui do Mackenzie. Vou me apresentar, eu sou a Daniela, técnica de segurança aqui do Mackenzie também. Vou tentar fazer a minha descrição, né? Fisionomia, cabelos um pouquinho abaixo da altura do ombro, cabelos castanho escuro, olhos castanhos esverdeados. Estou utilizando uma máscara preta. Estou com uma blusa de gola alta marrom e um casaquinho bege por cima, utilizando o crachá do Mackenzie e um fone de ouvido. Atrás de mim a gente está com uma apresentação disponibilizada pelo Teams, né, com uma janela e uma parede branca ao fundo. Eu acho que é isso. Então vamos dar início, Flávia. Hoje a gente vai falar sobre prevenção de acidentes e doenças no trabalho. Dia mundial, né, hoje é dia 28, dia mundial para falar sobre acidentes, né, então as vítimas de acidentes do trabalho. E já agradecendo a presença de todos, com a palavra agora a Flávia. Então, vamos lá, os meus slides, eles são em fundo branco, tem uma borda de semicírculo vermelha, todos com o logo Mackenzie 150 anos, com a marca Mackenzie. Hoje, como a Daniela citou, hoje é o dia 28 de abril, né, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Há uns 3 anos, o Ministério da Economia, a Secretaria do Trabalho, vem divulgando o Abril Verde, né, devido a essa data significativa. Essa data, o marco dela foi uma ocorrência nos Estados Unidos, né, de morte de alguns funcionários em empresas em 1967. Por isso que ficou essa marca, e aí vem essa data, e vem ela é um marco, né? Um marco de números e dados que não gostaríamos de comemorar, né? Então, por isso a gente está aqui hoje, em memória desse dia, falando de prevenção, né? Vocês vão falar assim, nossa, como a gente fala de acidente, né? A gente sempre, usar EPI, ter comportamento seguro. Então, aqui eu vou retomar e fazer algumas lembranças do que muitos de vocês já sabem, né? E agora eu vou tentar falar de uma forma simples, né? Mas a gente falar da prevenção, tá bom? Trabalhar, sim. Adoecer, não. A Organização Mundial da Saúde, ela define, né, que o estado de bem-estar total, nós estamos bem quando o nosso físico, o nosso psicológico e o nosso... Desculpa, eu esqueci de tirar a máscara. Eu estou no Mackenzie hoje. Eu estou distante da equipe, a equipe está aqui, mas eu estou distante, eles possuem anteparo, deixa eu tirar a máscara e fica melhor. É o hábito. É o hábito da prevenção. Então, desculpa. Então, a OMS, ela diz isso, que a gente só está bem se a gente tiver o equilíbrio nesses 3 aspectos, né? Esse slide, ele, além do fundo branco, ele tem 3 pessoas, um capacete, né, a mão, fazendo alguns exercícios de alongamento, tá bom? Essa é a imagem desse slide. Quando tiver uma imagem diferente do que eu citei, do fundo branco, das bordas, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então, o que é acidente de trabalho? Né? É o que está lá na lei, né? É o que ocorre quando eu estou a serviço do trabalho, né? Quando eu estou no trabalho a serviço da empresa, ele provoca uma lesão, ou uma perturbação funcional, ou uma redução,
Então, isso é o acidente de trabalho. Isso é o que está escrito na Lei 8.213, na legislação previdenciária. Quais são os tipos de acidente? Acidente pessoal, ou típico, mais conhecido como típico, então é aquele que ocorre durante o desempenho das suas tarefas no local do trabalho, ou no local que você esteja à disposição do Mackenzie, né? Muitas vezes estamos em outra unidade, mas está dentro do horário do trabalho, né? À disposição. Também pode acontecer quando estou em viagem, né? A serviço do Mackenzie, então isso é um acidente típico. E o acidente de trajeto, o acidente ocorre quando eu já saí do meu local e é no percurso de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Sem limite de horário, né? A gente vê muito essa pergunta, existe um limite? O que aconteceu 2 horas após a minha saída do Mackenzie não é mais considerado acidente? Não, isso é uma divulgação errônea, não existe isso na lei. Existe o quê? Uma análise, a gente precisa investigar. Esse trajeto, ele não pode ter interrupções, não posso mudar. É o que você segue na rotina. Eu sempre saio do Mackenzie e vou para casa. Saí do Mackenzie, passei na casa de um amigo e depois eu fui para casa. Então, você interrompeu o seu trajeto, seu percurso normal do dia a dia, da rotina. Por isso, todo acidente, seja o típico acidente de trajeto, nós realizamos uma investigação. E outro tipo de acidente de trabalho são as doenças do trabalho. O que é a doença? Eu exerço minha atividade e eu tive um tipo de doença. Eu tive uma lesão por esforço repetitivo. Então, isso é chamado de doença do trabalho. Nesse slide, eu tenho uma moça, né, sentada numa cadeira do escritório, de frente para o computador, onde ela tem uma mão levantada e a outra ela segura o punho, né? O que ela está demonstrando? A dor no punho. Então, aí, isso está doendo, de eu digitar muito, né? Então, eu tenho um movimento repetitivo, a gente conhece como Ler ou Dort. Por que os acidentes acontecem? Por que será? E, normalmente, eles acontecem devido a 3 condições. Elas podem ocorrer sozinhas ou simultaneamente. Na minha experiência, eu atuo há 22 anos na área de segurança do trabalho. Na experiência do que eu já vivi, elas não ocorrem sozinhas. A gente tem a somatória, né? Quais são essas condições? O ato inseguro. A gente está exemplificando um bonequinho numa cadeira de escritório quase caindo, né? Uma figura, fundo amarelo, e o boneco está em preto. Uma condição insegura, um bonequinho com as mesmas características, quase isso aí, simulando, dando uma sensação de escorregão. E um outro bonequinho que eu falo de ato inseguro mais condição insegura. Um bonequinho com um fio desencapado, como se estivesse tomando um choque elétrico, né? Então, normalmente, o acidente ele acontece por essa somatória, o ato mais a condição. Quando eu falo ato inseguro, ele está relacionado ao comportamento. São os comportamentos que eu adoto. A condição é o ambiente. O ambiente de trabalho está inseguro. E aí eu tenho a somatória. Ato mais condição. Exemplos de ato inseguro. A pressa, improvisação, condição insegura, piso escorregadio, falta de proteção no equipamento.
falta de equipamento de proteção individual. Então, esses são exemplos de condição. E aí, quando eu somo ato mais condição, eu tenho a ocorrência do acidente. Ato mais condição, com certeza o acidente vai acontecer. Um acidente, eu digo, ele vai dando sinais. Então, a gente tem um incidente hoje, quase caí, né? E ele vai dando sinais, e de repente ele acontece. Se nós não corrigirmos a condição e não melhorarmos, né, os nossos comportamentos, com certeza esse acidente vai acontecer. Quais são as consequências? Aconteceu o acidente. O que isso impacta? Né? Para o trabalhador, um sofrimento, pode ser físico, mental, ele pode ser o arrimo daquela família, o que sustenta aquela família, e ele precisa ficar afastado, né? O impacto na sua vida social, se ele perder algum movimento, né, ou deixar de fazer o que ele sempre fez, que ele sempre gostou, um esporte, por exemplo, né? Ele sempre gostou de jogar futebol, né? E teve algum dano nas pernas, perdeu algum membro dos pés por uma lesão de acidente de trabalho. Isso acontece? Acontece. Muito. Nosso negócio, né, nosso colégio, universidade, nós temos um risco bem menor, mas temos que cuidar, né? Graças a Deus, difícil, né? Não temos desse tipo de ocorrência, mas na minha vida profissional, eu já vi isso acontecer. E o que é mais triste é que, às vezes, foi por um fator comportamental. Um dia, nessas minhas viagens no Mackenzie, eu estava voltando de Palmas. Eu fui visitar a unidade de Palmas, estava voltando, e entrou um rapaz de cadeira de rodas, primeiro a entrar no avião, e depois, quando eu entrei, eu o ouvi conversando com o comissário, e ele disse: eu estou indo para São Paulo para tratar, porque eu sofri uma queda de um telhado quando eu estava trabalhando. Eu escutei tudo porque eu sentei muito próximo dele, estava umas 2 fileiras atrás, e eu escutei isso. Isso deve fazer uns 2 anos, no máximo uns 3 anos que isso aconteceu. Então, infelizmente, há muita ocorrência ainda. A gente vê muita ocorrência. E depois eu ouvi ele falando: olha, eu não escutei, eu tive a orientação de usar cinto de segurança e eu não escutei. Por quê? Porque eu sempre fiz assim. Eu faço trabalhos em telhados há mais de 25 anos, eu sempre fiz assim. E eu agora estou sem andar e eu quase morri. E acidente em telhado, difícil nós conseguimos ouvir as histórias, porque é óbito, acidente no telhado. Então, é muito sério. Quando a Flávia, quando os técnicos aqui falam, não vamos liberar o trabalho, não pode fazer, é por causa disso, porque é grave, é um risco grave. Não dá para abrir mão dos conceitos básicos de segurança. Não dá. Certo? E quando eu falo, deficiência física, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, ele está sem andar. Está numa cadeira de rodas e não consegui mais ouvir o histórico. Mas me marcou muito esse episódio que eu vivi, né? No meu slide, eu trago algumas figuras do sofrimento físico de uma mão, desamparo a família, uma moça de meia idade com um garoto, né? Não temos que lembrar que tem alguém esperando por nós em casa, né? A nossa família. Então, precisamos
voltar para casa bem, né? Tem uma outra figura de uma moça né, com um rosto triste, e a outra figura de um senhor com seu raio-x na mão e de muletas, mostrando. E tem todo desgastes, né? INSS, médico, né? Então, para o trabalhador, são todos esses impactos. Todo mundo sofre um pouquinho, todo mundo tem o seu ônus com a ocorrência de acidente. Para a empresa, tempo perdido, prejuízo com materiais e custo com esse afastamento. É claro que o maior dano é o físico, né? É o para o trabalhador. E para a sociedade? Todos nós pagamos essa conta. Eu pago essa conta? Paga, né? Todos os benefícios lá do INSS, essa contribuição é nossa. Então, mais dependentes do INSS, aumento de impostos e taxas de seguro, né, das taxas de seguros previdenciários, e esse dinheiro, como todos vocês sabem, né, todos nós sabemos, ele sai do nosso bolso. Tá? E o que é prevenção? Qual é a definição? Né? O grande papel da segurança do trabalho, da CIPA, é prevenir acidentes. E qual é a definição? Vamos lá no dicionário, olhar para o dicionário. Ação ou resultado de prevenir-se. Conjunto de medidas ou preparação antecipada que visa prevenir o mal. Eu coloco a figura de um nenenzinho, né, todo agasalhado. Então, sabe aquela história da mãe? Pega o casaco, tá chovendo, pega o guarda-chuva. O que é? É prevenção. Eu estou dizendo, se você não se agasalhar num dia de frio e chuvoso, você vai ficar doente. Então, isso já é um ato que começa de casa. Esses dias que eu participei da Campate, no Ministério da Economia, numa live, é isso, né? A busca do governo, ela está querendo inserir os conceitos de segurança já na educação básica. Né? Que a criança já comece a ouvir falar de segurança do trabalho. Nas universidades, que a gente tenha esse assunto, né? Que não seja restrito à área técnica de segurança do trabalho, a todos. Agora, eu pergunto a vocês, a cada um de vocês, que vocês pensem, que reflitam nesse momento. Por que não quer passar? Aqui. Você é um prevencionista? Quero que vocês pensem nisso com vocês agora. A segurança é um valor para vocês? Nos seus atos, em qualquer que seja, no ambiente de casa, no ambiente do trabalho. É um valor? Você é aquele que pega a escada para buscar algo no seu armário mais alto da altura? Ou você faz o que estou mostrando nessa figura? Dá um jeitinho, empilho cadeiras. E nas tomadas da sua casa? Você tem um adaptador lá, um adaptador com vários equipamentos plugados? Estou fazendo refletir. Em casa, como é que é? Quem eu sou? Lá na sua casa. Pego o banquinho para ser mais rápido? Eu improviso? Eu faço a exceção? É só hoje. Vou fazer isso é só hoje. Então, eu quero que vocês reflitam. Porque para você praticar a prevenção no trabalho, você tem que começar segurança, você tem que reconhecer a segurança como um valor na sua vida como um todo. Assim, para isso chegar no ambiente do trabalho,
isso tem que estar dentro da gente. Se a gente não pratica, a gente tem que começar a praticar. E, assim, e a qualquer momento ela pode ser um grande valor, né? Se ela não foi, a qualquer momento você pode trazer isso agora, virar, agora não, vai ser o valor, né? Tem medidas que foram impostas, né, a nós, por exemplo, o cinto de segurança, ele é de suma importância. Todo mundo começou a usar, porque quando começou a pesar no bolso. Mas eu preciso chegar nesse momento? Eu preciso pagar a conta, seja numa infração, ou seja com alguma lesão, que eu sofro alguma lesão? Não. Não preciso pagar essa conta. No trabalho, é importante que você conheça os riscos do seu trabalho. E nós, da segurança do trabalho, a CIPA, estamos aqui para auxiliar todos vocês, auxiliá-los a reconhecer esses riscos. Quais são os riscos? Nós temos os cinco riscos designados pela legislação. Então, são os riscos físicos, químicos, biológicos. Quem são os físicos? Ruídos, vibrações, temperaturas anormais, radiações ionizantes, não ionizantes, umidade, risco químico, névoas, neblinas, poeiras, biológicos, bactérias, fungos, parasitas. O biológico hoje, ele não está mais só, né, no momento que estamos vivendo, né, desde o dia, não me falha a memória, 11 de março, acho que 11 ou 13 de março, o dia que foi decretada a pandemia de 2020, o risco biológico hoje, ele está em pode estar em toda parte, né? Então, o risco biológico lá atrás, antes de 2020, se eu fosse fazer uma apresentação dessa, eu ia falar assim, no ambulatório, nos hospitais. Hoje, o risco biológico, ele pode estar em qualquer lugar. Risco ergonômico, esforços físicos intensos, levantamento de carga, né? São as LERs, DORTs, as doenças por esforços. Os riscos ergonômicos podem levar a doenças por esforços repetitivos. E os riscos de acidentes? Diversos. Piso escorregadio, falta de proteção em uma máquina, né? Uma série, né? Riscos, fiação exposta. Então, nós temos uma série de possibilidades de risco de acidentes. Dicas de prevenção. Preze pela atenção, primordial, atenção no trabalho. Mantenha o local organizado. Local organizado, seja qualquer ambiente. Se necessário, se a atividade necessita a exposição a um risco, utilize equipamentos de proteção. Hoje, o equipamento de proteção já faz parte da nossa vida, já na saída, né? Já temos que já colocar o nosso equipamento de proteção, que é a máscara. Hoje, a gente já tem um equipamento que já está intrínseco no nosso dia a dia. Eu até recebi esses dias, falei, nossa, uma mensagem, né? Quando você está no supermercado, em algum local, você vê alguém sem máscara, algum local público, ou usando a máscara para baixo do nariz, ou a máscara no pescoço, por exemplo, né? Claro que isso já está intrínseco, eu sinto extremamente incomodada, muito. E meu marido até um dia falou para mim, você para, porque daqui uns dias a gente vai chegar numa situação complicada. Porque eu fico falando para as pessoas, olha, por favor, coloca a máscara. Faço isso, estou fazendo isso, né? Porque eu estou achando que é uma falta de respeito, né? E eu não sei se está acontecendo com vocês isso. E se estão se incomodando, né? E aí fizeram a referência a nós, profissionais da segurança do trabalho. Tem um post que eu recebi no grupo, agora
as pessoas que não trabalham com segurança no trabalho estão sentindo na pele o que um técnico de segurança, o que um engenheiro de segurança sente quando encontra um funcionário sem equipamento de proteção individual. As pessoas estão tendo, aqueles que estão se sentindo incomodados, estão tendo a oportunidade de se pôr no nosso lugar quando a gente cobra um EPI, para usar um EPI. Então, está sentindo o que é, a gente se sente assim. Se algum de vocês está se sentindo assim, quando está no supermercado, numa farmácia, e vê alguém sem máscara, quando a gente está no ambiente, a gente vê, não está usando cinto, não usa o capacete, precisa de protetor e não usa, é esse sentimento que a gente está tendo, se vocês estiverem sentindo no supermercado, no ponto de ônibus, é isso que a gente sente. Acho que agora, quem não faz isso todo dia, né? Quem não tem o dever, quem não tem a obrigação de cobrar, está conseguindo sentir o que a gente sente na pele todos os dias. Cuide de você e do seu colega de trabalho. Adote postura adequada no trabalho. Eu trouxe uma foto, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, é uma pessoa em casa, ela está no home office, no teletrabalho, e ela fez algumas adaptações. Eu trouxe a minha mensagem de dizer assim, não tenho todos os equipamentos em casa, mas eu posso me ajustar. Ela está numa postura, numa caixa, ela posicionou o notebook, as mãos estão em posição neutra, né? Costas apoiadas, utilizou uma almofada, um travesseiro, os pés apoiados no chão. Ela está numa mesa de jantar comum, com cadeiras comuns. Assim, podemos cuidar, estamos em teletrabalho, vamos cuidar para que a gente adote posturas adequadas, façam pausas, né, para sentar no computador e não sair mais, pausas, cada 1 hora, vai beber aguinha, estou no Mackenzie, não bebo água, tomo um cafezinho, vai lá, faz bem para o corpo e para a mente, tá certo? Minha mensagem final, sozinho, vamos mais rápidos, juntos, vamos mais longe. Então, se nós cuidarmos de nós e do outro, nós vamos longe. Tem uma figura de um dia ensolarado, uma árvore, 4 menininhos, né? Pequenos, sem camisa, de shorts e abraçados, para simbolizar o vamos juntos, vamos abraçados, juntos. O nosso e-mail, segurancadotrabalho@mackenzie.br. Qualquer momento, qualquer dúvida, nos acionar, nossos ramais, né, 21-48438, 8625, os ramais, o final, 8664, 8848, 8959. Nós estamos aqui para ajudar, para fazer o melhor, e para proporcionar um ambiente adequado para vocês, tá bom? Um provérbio, consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Essa era a mensagem que gostaria de passar para vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Um forte abraço a todos.